O ato heróico que encheu o trem-bala de orgulho também será o que causará a sua morte, pois tudo indica que o menino que presenciou o salvamento vai espalhar essa história para falar do seu herói, mas vai acabar causando a morte do mesmo. Tudo indica também que o Tek Knight já sabia que era o Huey ali na fantasia do TST desde o começo, e indícios sugerem que o arco do francês vai ser muito importante, mas só na quinta temporada. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de The Boys, porque toda semana aqui no canal a gente tem a análise do episódio da semana, que já saiu a minha análise do episódio 6. Vou deixar o link aqui na descrição caso vocês não tenham conferido. E ao longo da semana a gente posta mais vídeos também com teorias do que pode acontecer em seguida, trazendo um aprofundamento com base nos quadrinhos. Por isso eu peço que, se você tá gostando dessa temporada de The Boys, tá gostando do meu conteúdo, se inscreve no canal se você não tá inscrito e ativa o sino de notificação também para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Sim galera, o trem-bala não vai durar muito tempo e tudo indica mesmo que ele não vai passar dessa temporada. Durante o evento de conversa com os bilionários, o Capitão Pátria, ele notou a ausência do trem-bala, da Espolita e da Manassábia. Todos eles sumiram e o cara ficou ali meio que sem saber o que fazer. Depois, o trem-bala volta pro evento, ele tenta entrar ali de mansinho, mas tarde demais, porque o Capitão Pátria já tinha notado a ausência dele. Beleza, o trem-bala foi salvar o leitinho de mamãe, levou o cara pro hospital. Chegando lá, né, tem uma testemunha que viu esse salvamento, aquela criança que olhou pro trem-bala com olhos, sabe, tô vendo um grande herói da minha vida aqui. Isso encheu o coração de trem-bala de orgulho, mas tem um problema aí, porque tem uma testemunha do que o trem-bala estava fazendo. Tudo bem, é um salvamento, é uma coisa boa de um herói fazer, mas não naquelas circunstâncias. A criança é uma testemunha, e tudo indica que a criança vai comentar isso com seus pais, é óbvio. A criança vai comentar isso com seus amigos. Se os técnicos do hospital perguntarem como que aquele corpo, né, o corpo do leitinho, foi para lá, a criança vai contar que foi o trem-bala. O menino é a testemunha, e se a história começar a ganhar atenção, isso vai chegar nos ouvidos do Capitão Pátria. E o trem-bala pode até falar que é mentira, que essa criança está inventando, que a criança estava imaginando. Pode ser que muita gente acredite, né, se o trem-bala fala isso, só que o Capitão Pátria, ele não é bobo, ele não é muito inteligente, mas bobo ele não é. Ele vai perceber que é real, porque na hora que o leitinho foi salvo, o trem-bala estava desaparecido, e a criança falou que o leitinho foi entregue no outro lado da cidade, sabe? O Capitão Pátria vai somar 2 mais 2 e vai descobrir que o espião, que é a pessoa que está vazando as informações, é o trem-bala. O Capitão Pátria soube pela Espolita que os The Boys estavam lá na casa. E se o leitinho estava na casa e depois foi parar no hospital, como que ele conseguiria estar no hospital e na casa ao mesmo tempo? O Capitão Pátria vai pensar, só uma pessoa com uma super velocidade conseguiria tirar ele da fazenda e colocar ele no hospital. Então assim, vai ser muito fácil para o Capitão Pátria descobrir que é o trem-bala uma hora que essa história começar a ganhar maiores proporções. Ele já matou o Cameron Coleman em busca desse espião, e ele já matou uma funcionária da VOT também, mas parece que no próximo episódio o Capitão Pátria vai chegar na resposta final, que é a resposta certa. E faz tempo já que The Boys não mata integrantes do elenco original, né? A galera que estava lá desde a primeira temporada. A terceira temporada de The Boys foi muito criticada por isso, inclusive, por falta de consequência para os personagens principais. A Maeve sobreviver daquele incidente com o Soldier Boy foi muito ruim, as pessoas reclamaram, porque não fazia sentido, sabe? Faria muito mais sentido ela morrer naquela cena, que era o que ela estava se propondo mesmo. Então assim, com The Boys chegando ao final, né, a quinta temporada da série vai ser a última, o senso de medo precisa voltar. Nós precisamos voltar a sentir medo pelos personagens principais. Por isso eu acredito que o personagem principal vai morrer nessa temporada, e eu acho que tá chegando a hora do trem-bala. Uma outra coisa que eu vi uma galera reclamando na internet é como o Tek Knight demorou para perceber que aquele TST era um impostor, né? E galera, tudo indica que ele já sabia que a pessoa no traje do TST não era o TST desde o primeiro momento que ele colocou os olhos no cara. O Tek Knight, ele tem poderes relacionados ao corpo humano. Ele é como se fosse um detector de mentiras ambulante. A gente viu lá em Gen V ele dando um exemplo de como funcionam seus poderes, né? Ele interrogando os alunos ali da universidade, e a gente viu que ninguém consegue esconder nada dele. O cara consegue perceber suor, ele consegue perceber batimento cardíaco, ele consegue perceber movimento de pálpebra, sabe? Ele consegue saber quando uma pessoa tá mentindo para ele. E alguns fãs notaram que no momento que o Tek Knight cumprimenta o Huey ali na roupa do TST pela primeira vez, ele começa a fazer uns movimentos ali no copo, a gente tem um foco no copo nessa hora, e o Tek Knight fazendo ali alguns sons com o copo
para testar a super audição do Testeia e imediatamente notando nenhuma reação do Huey. A partir desse momento, ele já sabia, e todo o resto que aconteceu depois disso foi o Tek Knight tirando vantagem de uma pessoa que tentou tirar vantagem dele em primeiro lugar. Inclusive, na cena com a Ashley lá torturando o Huey, né, o Tek Knight fala, tudo bem, se tiver ruim para ele vai dizer a sua safe word. Ele sabia, o Tek Knight, ele tem poderes relacionados ao corpo humano, ele sabia que o Huey, né, o Testeia que estava ali, estava desconfortável nessa hora, mas ele continuou porque ele estava se divertindo em torturar aquele cara. Ele fala pro Huey também tirar as calças e sentar ali no bolo, e tudo bem que quando o Huey faz isso, o Huey fica com as costas de costas, né, pro Tek Knight, ele não mostra as suas costas pro Tek Knight, mas no traje tem um buraco ali de onde deveria sair a teia. Então seria muito simples pro Tek Knight olhar para as costas ali, né, do Testeia e perceber que não tinha nenhum buraco de teia nas costas do cara. Depois o Huey fala pra ele que ele tava com muito tesão e que tinha muita porra seca no traje dele, e assim, o Tek Knight não caiu nessa, porque se o Huey estivesse gozando ali dentro daquele traje, o Tek Knight perceberia. Esse é o poder dele. Eu achei muito ingênuo o Leitinho de fato achar que o Huey teria conseguido enganar esse cara. Se fosse o Bruto, o líder dos The Boys, nada disso teria acontecido. E o Bruto disse pro Leitinho, né, que ele ia acabar matando um dos integrantes do time. Dessa vez, ele chegou bem perto. E eu gostaria de esclarecer uma coisa, né? Muitas pessoas entenderam, assim como eu, que aquela cena do Huey chorando no final do episódio, conversando com a Annie, era que ele estava lidando com o trauma de ter sido abusado lá na mansão do Tek Knight. Mas o showrunner da série deu uma entrevista dizendo que esse choro do Huey não tem a ver com isso, que eles não pensaram naquela cena lá do sadomasoquismo dessa forma, de abuso, dessa forma pesada, né? Ele falou que o Huey estava chorando porque ele de fato estava cansado de tudo aquilo que estava acontecendo e também que ele estava sentindo falta do pai. Falando do francês, inicialmente eu achei que o francês iria morrer aqui nessa quarta temporada, porque parece que a história dele não anda muito, parece que os roteiristas não sabem muito bem o que fazer com ele, mas só parece. O francês, ele está preso em uma das prisões do Tek Knight e tudo indica que ele vai ter um papel essencial na quinta temporada. Descobrimos nesse episódio que o plano do Pátria era colocar os dissidentes, né, desse novo regime em campos de concentração, né, que seriam as prisões do Tek Knight. O Tek Knight tem prisões espalhadas por todos os Estados Unidos, e na cena que a Kimiko vai lá visitar o francês, né, onde ele está preso, a gente vê que está escrito ali Venom Detention Center. E Venom é o sobrenome do Tek Knight. O nome verdadeiro dele é Robert Venom. Logo, o francês está preso em um dos futuros campos de concentração que o Pátria vai utilizar quando ele colocar o seu plano em prática. Inicialmente a gente até achou mesmo que os roteiristas não sabiam o que fazer com esse personagem, mas agora tudo se conecta, porque o francês, dentro de uma dessas prisões, ele é a pessoa ideal para iniciar uma grande rebelião anti-Pátria. O francês, sem querer, se colocou no meio desse movimento de resistência contra os planos do Capitão Pátria. Todos que forem contra o novo regime do Capitão Pátria serão enviados para essas prisões. Prisões essas que já são o lar do francês. Então, assim, até a quinta temporada, né, até o Pátria colocar de fato o plano dele em prática, o francês ele pode muito bem virar o líder ali da prisão, né? Pode começar a fazer amizades, enfim, ser o chefão ali da prisão. E quando chegar de fato o momento que eles começarem a encher essas prisões com todos os supes e pessoas comuns que não concordarem com o que o Capitão Pátria vai falar, o francês é a pessoa ideal para liderar essa rebelião. Liderando mesmo, né, os campos de concentração do Capitão Pátria, planejando uma fuga, sei lá, tentando fazer algo para atacar o novo regime. Será sensacional se isso acontecer, mas não me parece algo que tá para acontecer já nessa temporada, sabe? Se isso acontecer, isso deve ser assunto da quinta temporada. Então eu acredito que o francês deve terminar essa quarta temporada preso sim, fazendo amizades, meio que crescendo, se tornando ali um dos líderes dessa prisão, para quando chegar o momento de fato que ele precisar agir contra o Capitão Pátria. Isso deve acontecer nos meados da quinta temporada e vai ser um dos arcos, né? Vai ser um dos momentos que vai ser essencial para a virada, né? Virada do time do bem, virada dos The Boys para a derrota do Pátria no arco final. E um lugar como esse, né, essas prisões com um líder muito carismático, um líder que tem experiência em combater o Capitão Pátria liderando, seria o lugar ideal para a concentração desses exércitos. O Homelander, né, ele pensa em fazer um campo de concentração, mas no final ele pode estar dando um tiro que vai sair pela culatra, porque esses campos de concentração vão se transformar na concentração do exército da resistência. E com isso o francês se redimiria de todos os seus crimes. E uma coisa que está todo mundo comentando e acho interessante a gente comentar aqui também rapidinho, é que a safe word, né, do Testeia é Zendaya. E foi sensacional, isso foi muito genial, essa referência que eles fizeram, porque o Testeia é uma paródia
do herói Homem-Aranha, né? E o Homem-Aranha da Marvel é interpretado pelo Tom Holland, que por sua vez namora a Zendaya. E foi sensacional também, porque antes o Tech Knight mencionou que essa palavra, né, safe word, era a coisa que o TST mais amava na vida, e o Rio vai lá e fala, lubrificante? E quando a gente descobre qual é a verdadeira safe word, tudo começa a fazer sentido, né? Os Legos começam a se encaixar na nossa mente. Eu achei essa cena sensacional também. E uma outra referência que eles trouxeram aqui nesse episódio é que o Tessiteia, ele seria apenas o ajudante de um bilionário, né? Coisa que o Homem-Aranha dos filmes da Marvel também tem ali essa relação com um bilionário também, que é o Homem de Ferro. The Boys sempre trazendo referências muito atualizadas com a realidade. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, e coloca aí nos comentários quais são as suas teorias para os próximos episódios da 4ª temporada de The Boys. Estamos chegando ao fim dessa temporada. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.